Existem muitos mitos no mundo e somente a Torá aqui do chá pode nos revelar quais são verdade e quais não são. Toda terça-feira, Bezrat Hashem, dará um vídeo novo no canal. Hoje nós vamos falar sobre algo um pouco diferente. Quando eu estudei esse assunto, não imaginava que fosse ser tão assustador, tão tenebroso. Então, se preparem, porque hoje o vídeo não vai ser leve, galera. O vídeo não vai pegar levinho com a galera, tá bom? A gente vai falar não sobre uma criatura, não vamos falar hoje sobre um ser, senão vamos falar de um lugar. Mas não é um lugar qualquer, obviamente, se a gente está falando de mitos, nós vamos falar de um lugar que é completamente diferente de tudo que a gente já imaginou. Um lugar onde as coisas desaparecem, as coisas deixam de existir. O que acontece com essas coisas? Para onde elas vão? É o que você me pergunta quando eu procuro o controle do ar-condicionado da minha casa. Então é isso. Hoje a aula vai ser sobre a minha casa, brincadeira. Hoje a aula vai ser sobre nada mais, nada menos do que o Triângulo das Bermudas. Bom, o Triângulo das Bermudas sempre assombrou o imaginário de muita gente. Um local onde tem muitos desaparecimentos, um local místico. Que lugar é esse? O que ele faz? Por que as coisas tendem a desaparecer ali dentro? Para onde elas vão? A gente pegou alguns relatos aqui da internet mesmo, de várias pessoas que já fizeram pesquisas. Não peguei tudo, quem quiser ter mais informações ali em alguns vídeos bem legais sobre o assunto. Bom, enfim, como vocês sabem, a gente sempre começa falando sobre essa questão do mundo laico, tá bom? Ou seja, de onde começou esse boato, de onde ele se desenvolveu, para onde ele foi, qual foi realmente os casos que aconteceram, tal. A gente vai falar sobre isso e depois a gente vai fazer as famosas perguntas. Onde tem isso na Torá? O que acontece? Será que a Torá explica o que a ciência não consegue explicar? Vamos lá, enfim. Bom, antes de mais nada, a gente tem que saber o que é o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, ele é um triângulo que ele vai desde Miami até uma ilhazinha chamada Ilha de Bermudas e até, se não me engano, Porto Rico. Ele faz um triângulo com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, a região é imensa no oceano. Tá bom? E uma coisa interessante, quando a gente fez essa pesquisa, foi descobrir que não existe só esse Triângulo das Bermudas, e sim existem alguns outros triângulos. Eu até anotei aqui, de tão interessante que foi. No final, anotei, existe o Triângulo do Alasca, é uma região do Alasca que também acontece desaparecimentos. Existe uma região lá no Japão chamada Triângulo do Dragão, também chamado de Mar do Diabo, né? Um apelido carinhoso. Existe um triângulo chamado Triângulo do Lago de Michigan, ou seja, não necessariamente no mar, num lago. E por final, mais bizarro de todos, existe um triângulo chamado Triângulo de Bennington. Triângulo de Bennington, no United States of America, nos Estados Unidos, que já foi também registrado vários desaparecimentos dentro dessa área. A gente vai explorar, obviamente, cada um deles vai tentar entender o que está acontecendo, o que se deu nisso aí. Tá bom? Então, bom, vamos lá. Tudo começou, quando é que começou esses relatos? Começou, né, no mundo laico com Cristóvão Colombo no ano de 1492. Em 1492, Cristóvão Colombo, em uma de suas viagens, ele relata no seu diário que ele chegou numa certa região, que é, né, onde no futuro a gente vai chamar de Triângulo das Bermudas, e nessa região ele viu, né, até a Arabanita me ajuda aqui, coloca uma foto, né, de como é que foi. Ele viu que a bússola começou a tremer assim assustadoramente, ela perdeu completamente o controle. E ele relata, pelo menos o relato dele, é que ele viu certos objetos caindo do céu e ele via luzes vermelhas piscando no meio do nada. É isso. Muito assustador. O pior é o que acontece em seguida, tá bom, galera? Com o Cristóvão Colombo, felizmente não aconteceu nada, mas a gente tem alguns relatos de navios, inclusive aviões, que desapareceram por completo ali, e de uma forma muito assustadora. O primeiro relato, né, que eu achei interessante, eu anotei alguns, tá? O pessoal fala mais na internet, eu anotei alguns interessantes. O primeiro foi da embarcação francesa Rosalie. A embarcação francesa de Rosalie foi de 1840, foi um navio que ele passou por esse Triângulo das Bermudas, simplesmente ele desapareceu. Por alguns meses ninguém teve notícia dele, procuravam, tal, mandaram várias embarcações, ninguém encontrava. O mais bizarro foi que ele, meses depois, foi encontrado. Esse navio foi encontrado, navegando ali, tipo, do nada. As velas dele estavam hasteadas, estavam todas presas. E quando eles entraram no navio, eles não viram ninguém. Nenhuma pessoa da tripulação. Todo mundo desapareceu. Na época, se especulou que fosse o quê? Fossem piratas.
né, piratas, alguns assaltantes, tudo, né, que podiam ter acontecido. Só que o mais curioso é que esse navio, ele tinha uma carga muito pesada, ele tinha umas especiarias ali que estavam sendo transportadas. Essas especiarias não foram tocadas. As cargas permaneceram intactas, o que simplesmente é muito bizarro, porque a gente sabe que o princípio do pirata, ele quer roubar, ele tem um interesse ali também financeiro. Não existia interesse financeiro, somente aquelas pessoas, todas, desapareceram. O segundo relato, na verdade, né, alguns relatos depois que eu vi, esse também achei interessante, foi um navio militar da Marinha Britânica chamado Atlanta, no ano de 1880. Arabarito, bota a foto aqui do Atlanta. Ele tinha mais de 290 habitantes, aí veio, era muita gente, por isso que eu achei interessante de também passar para vocês. Esse sumiu misteriosamente, nunca reapareceu. Nunca foi encontrado esse navio, a tripulação completamente desaparecida, ninguém sabe de nada que aconteceu com esse navio. Alguns anos depois, 1902, nós temos o navio de embarcação alemã, sei que são povos diferentes, uma embarcação alemã chamada Freia, ok? Esse navio chamado de Freia, ele estava saindo de Cuba e ele ficou um dia desaparecido. Um dia, de repente ele saiu do radar, no dia seguinte, quando esse navio apareceu, não tinha ninguém, não tinha viva alma. Eu vou ser bem sincero, se eu fosse um dos tripulantes ali, né, de navio, de resgate, tudo, cara, eu não ia entrar, sendo bem sincero. Eu ia ter medo, cara, eu vou encontrar fantasma aqui dentro, vou encontrar o demônio aqui dentro, não sei. Eu não ia entrar, mas eles realmente entravam em cada cômodo e tal, e verificavam, não tinha nada, era bizarro, desapareceu por completo. O navio reapareceu, só que o navio reapareceu sem ninguém, sem vestígios de nenhuma pessoa, completamente desaparecidos. Teve também o Super Constellation, agora a gente vai passar, né, para um avião, o Super Constellation no ano de 1945, foi uma aeronave americana, carregando 42 pessoas a bordo. Todas desapareceram misteriosamente, o avião desapareceu, não tem resquício de nada. Teve também um muito famoso, que a gente viu, nem anotei aqui, mas lembrando agora, que se não me engano foi o Super 14, algo assim, ou Super 19, que foram 5 aviões que também entraram nessa zona e desapareceram completamente. Aviões americanos. Mandaram um 6º avião para tentar, né, ver se conseguia ver alguma coisa. Esse 6º avião também desapareceu. O governo dos Estados Unidos falou, tá bom, chega, a gente não vai mandar mais nenhum porque tá rolando prejuízo legal. Enfim, a questão é, isso só no Triângulo das Bermudas, tá? Se a gente for ver vários desaparecimentos nesse Triângulo do Dragão, lá no Japão, vários do Triângulo do Alasca, sempre a mesma história, tá? O navio pode até voltar, o navio pode até retornar, mas ele volta sozinho. Ele volta sem nada. Se ele volta. Também, né, esse triângulo do Lago de Michigan também, pessoas que moravam ali, de repente foram pegar um barco, foram ver uma coisa tal, nunca mais apareceram. Resquícios do barco voltando, de novo, o objeto volta, só que a pessoa não volta. Para onde ela foi? Que raio está acontecendo aqui? Né, esse desaparecimento. Todo objeto volta, Não, tem uns que ficam, mas alguns voltam. Mas o interessante é que o objeto volta e ele volta intacto. Isso é a parte mais interessante. Se a gente fosse pensar em algum bandido e tal, os cientistas, obviamente, eles tentam não alarmar muito a população. Então eles falam, cara, isso foi falha humana, foi um defeito ali da máquina, por isso que aconteceu, foi uma fatalidade, a pessoa deve ter caído no navio, tentou escapar e acabou morrendo afogada. A gente sabe que no mar, quando a pessoa se afoga, você vem lá os peixes, os seres marítimos comem a pessoa, você realmente não vai mais encontrar. Tudo bem. Só que a tendência desse número tão alto de desaparecimentos e logo nessas regiões ser algo tipo que ele destoa um pouco da realidade é algo estranho. Eu sei que tem pessoas que falam, não, peraí, mas o número de desaparecimento no Triângulo das Bermudas não é maior do que em outras áreas do oceano. Ok. Só que a maneira como desaparecem, isso é estranho. A maneira como depois a gente volta o barco sem ninguém intacto é estranho. Não é à toa que recebeu a fama. Como eu sempre falo isso pra vocês. Se tem uma fama muito grande, se o mundo recebeu aquela notícia e realmente foi criada, foi inflado uma grande cultura em cima daquilo dali, saiba que tem uma fonte verdadeira. Não tem como ser tudo aquilo dali mentira. A gente até fala em nome do Rav Tzadok, que ele fala que uma mentira ela se desfaz facilmente. Uma mentira baseada na verdade, ela consegue durar um pouquinho mais. Mas tem uma verdade, existe uma base nela para ela conseguir, né, destoar. Obviamente, ela não é totalmente verdadeira, como a gente sempre vê nos nossos casos aqui. Sempre tem algum elemento fantasioso, alguma mentira e tudo. E o que a gente faz, obviamente, é destilar isso com a Torá aqui do chá. Tá bom? Enfim, bom.
Tendo dito isso, a gente agora vai para a nossa Torá aqui do chá. Existe uma explicação da Torá para isso? Existe alguma fonte da Torá sobre tal lugar ou tais lugares? O que acontece com as pessoas, como a gente já falou? Por que acontece isso? Né? São as perguntas principais que rodeiam a nossa mente. Obviamente, a gente está preocupado sempre com a gente. Então a gente tem que saber, opa, eu não quero entrar nessa roubada. Então o que eu faço para não entrar nisso aí? O que raiz é isso aí? Então vamos lá. Olha só, gente, dessa vez eu não precisei nem ir muito longe em livros de Aharonim, como o Tzelolá, o Maranahidá, no Midbar Demot. A gente encontra na primeira Guemará. Olha que presente. A primeira de todas as Gemarot, né, do set da ordem, Maseret Brachot. Olha que coisa legal, que coisa bonitinha, Brachot. Maseret Brachot, na página 8a, relata o seguinte. Ela tem uma sugiá extensa. Eu não vou, obviamente, falar sobre toda a sugiá, eu vou pular para a parte que nos interessa. Que ela fala o seguinte... Ela fala, ó, Tanya Namiahi, também foi ensinado aqui, Shameot Veshloshah, Minei Mitah Nivreu Baolam. 903 tipos de morte, foram criados no mundo. Sheneemar, como está escrito, tal, sempre, a análise de uma Guemará, ela sempre vai trazer uma prova para tudo que ela está falando. Ela não tira isso da cabeça dela. Os Chachamim não tiram da cabeça, eles trazem uma prova. Por isso ele fala, Sheneemar, como está escrito, tal, a gente vai pulando isso aqui. Olha o que ele fala. Kasheshebekulah, na pior de todas as mortes, Ascará. Ela se chama Ascará. O que é Mitat Ascara? O que é essa morte? Essa morte é uma morte por sufocamento. Até muita gente, né, especulou isso na época do corona, que fosse a Mitat Ascara, porque ela é uma morte que ela vai inflando os pulmões, a pessoa ela vai perdendo completamente a respiração dela, ela agoniza de dor até que ela morra sufocada. É isso. Essa é a Mitat Ascara. Ele fala que essa é a pior de todas as mortes. Imagina, 903 tipos de morte, essa consegue ganhar, tá no ranking number 1. E ele fala, a mais tranquila de todas, é o que todo mundo deseja, é o beijo da morte. O que é o beijo da morte? A pessoa tá lá dormindo, tranquila, que nem Arona Cohen, quando ele foi falecer em Parashat Hukat. O que ele fala? Ele vai lá, tal, arruma lá a caminha dele na caverna, chama Moshe, chama Lazaro, filho dele, tal, deita, fala, gente, né, adorei estar aqui com vocês, foi muito bacana, tá? Então me despeço, daqui a pouco nós nos vemos. Fechou os olhinhos e morreu. Aí, ó. Olha que delícia. Realmente. Moshe Rabbeinu fala, ô, quem dera! Estava Bliainará. Moshe Rabbeinu, nesse momento, foi o primeiro Bliainará. Bliainará, como eu queria ter essa morte. Moshe Rabbeinu, tá escrito, Urashi fala, Mefurash, que Moshe Rabbeinu, ele teve muita desejo por esse tipo de morte, porque, pô, imagina, morrer desse jeito é tranquilo, muito melhor que morrer sufocado, agonizando. Moshe Rabbeinu morreu como? Moshe Rabbeinu foi enterrado para Kadosh Baruch Hu, ele morreu também, tá checar no final, ele conseguiu. Enfim, vamos lá. Ascara, agora eu vou explicar o que é Ascara. Lembra o que parece essa morte Ascara que a gente falou que é esse sufocamento? Damia que rizra begvava de amra leachorei nashra. O que quer dizer isso? São palavras aramaicas. Urashi. Quem é Urashi? Vamos lá explicar quem é Urashi. Urashi Rabi Shlomo Yitzhak, ele viveu, galera, de 1040 da Era Comum até 1105 da Era Comum, tá bom? Ou seja, bem antes da descoberta de Cristóvão Colombo, preste atenção. Que a gente falou quando foi Cristóvão Colombo? Foi em 1492. Aqui, ó, 1040 a 1105. Nesse período, vamos dizer assim, ele escreveu 1090, vamos dar, né? 1100, por aí. Foi quando ele escreveu sobre essa informação. Ele falou o que quer dizer isso, esse tipo de morte. Ele traz que é como se fosse uma panela que ela está envolvida com um novelo. Você não consegue tirar o novelo de lã de jeito nenhum até que você rasgue o novelo. Você não tem o que fazer, você vai rasgar o novelo de lã. Essa é a opinião sobre esse tipo de morte, tá bom? Tudo bem. O que tem a ver? Pode ser questão de sufocamento, por isso que fica enroscado, você não se liberta até que a alma finalmente sai do corpo, tá? Ele explica isso. Agora vem a parte que realmente é cachur, que é relacionada com o que a gente está estudando. Vei cadê Amrei, tem quem diga que piturei befi veshet. Como piturei befi veshet. O que é o piturei befi veshet? Olha só, galera, o que Urashi fala. Urashi, Rabi Shlomo Yitzhak, 1040 a 1105. Não é coincidência. Olha o que ele fala. Yam Okeanos, o mar oceânico, Yeshbo Mekomot, ele tem lugares, She'eino Mekabel Barzel, que não recebem ferro, ou seja, todo o campo eletromagnético ali não funciona. Parece com o que Cristóvão Colombo viu, né?
Muito parecido, que ele falou, a bússola ali enlouqueceu. Por quê? Não tem campo eletromagnético nesses lugares. Muito simples, o Urashi já falou. Era só ele ter estudado Urashi. Coitado, Misken não estudou. O Mechabrim Loheis Fina. E os barcos ali, e até barcos de guerra, de combate, eles começam a se emparelhar ali. Eles se perdem, eles não conseguem mais ter não conseguem sair dali. Ficam conectados, presos. Ali, olha que pesado. Agora ficam conectados aqui. O que está conectando eles? O que está puxando eles, não está tirando eles de lá? Alidei Rabalim ve'akalim. Através de Rabalim e Akalim. O que são Rabalim e Akalim? A gente pode entender isso como cordas e flechas, tá? Que seria um sentido mais literal de Hevel e tal. Mas fazer, tá bom, através de cordas e flechas. Quem tá jogando essas cordas e flechas? O Urashi, ele tem um significado mais profundo também. E ele fala que Rabalim, o que a gente pode estudar que é? A gente já falou isso algumas vezes nossas aulas de vida após a morte. Malachei Rabalá, anjos de destruição. Então, Rabalim, a gente pode dizer que é Rabalá, que é destruição. Anjos de destruição que ficam ali naquele lugar. E Akalim, a gente pode também estudar como encerradores. O que quer dizer? São Malachei Mashrit, são anjos que, eliminam. Agora, esses anjos são anjos muito terríveis. Por que eles estão ali? O que está acontecendo? Shetorhavei banekevav, que eles pegam e fazem buracos, vetokim otobedocha, e eles degolam a pessoa na pressão. Olha que pesado. Ou seja, eles agonizam as pessoas que estão ali, vão quebrando elas, fechando tudo, para degolar, lefichem grassim, porque eles são grossos, eles são estúpidos, eles são brutos. Kemidat anekev, como o próprio buraco por si só. O buraco é uma coisa dura, é uma pressão que você coloca ali e você joga, não tem piedade com a terra. Então eles também não têm piedade com a pessoa que está ali. O Urashi é o seguinte, fala, Rabalim dimitargeminan, o Piturei Tzim, ele fala, Rabalim, outra explicação de Rabalim, ele fala como foi traduzido de Piturei Tzitzim. O que é Piturei Tzitzim? Melachim Aleph Vav. Para isso a gente vai pegar aqui o Sefer Melachim, o livro de Reis, o Reis 1, tá? Porque tem Reis 1 e 2, no capítulo 6. Pesquisei ontem para vocês. No versículo 29, olha que bomba que é trazido. Aqui, Vet kol kirot habait mesav kala, Pituchei Miklaot, Kruvim, Vetimrod, Pituchei Tzitzim, que é o que a gente está querendo achar, Piturei Tzitzim, Limilifnei Velachitson, de dentro e de fora. Ou seja, a gente pode entender pelo Pshat que ele está falando, mas ele está, obviamente, não é. Se o Urashi está trazendo isso, ele está trazendo isso, beremes, insinuação, a gente já entendeu que a gente está longe do Pshat, tá? A gente está longe da parte mais superficial da Torá, a gente vai explorar um universo aqui fantástico, que é o que ele está falando aqui. Olha só que bomba que o Sefer Melachim traz pra gente. Ele fala que, e todas as paredes daquela casa, em volta delas, o que tem? Kala. Kala, o que é Kala? Para quem estuda comigo já tem uns anos, entende que existem alguns dinim, algumas sentenças nesse mundo. Depois da morte da pessoa, existe o Geinom, que a gente já falou, que seria, mal e porcamente traduzido do inferno. Tem o Gan Eden, tá bom? Que seria o paraíso. Tem também Gilgulim, que são reencarnações. E existe quando a pessoa não tem mérito de entrar em nenhuma reencarnação, nem na pedra, que ela gerou tantas clipotas, ela gerou tantas cascas espirituais. Quem não sabe, vê lá na história da Rosa, nos Espíritos Contam, que fala de um lugar chamado Kaf Akala. O registro que a gente tem de Kaf Akala está em Maset Shabbat, Kuf Beit Amud Beit. É o único lugar que tem, 152b, onde fala que existe um anjo de um lado do mundo, um anjo do outro lado do mundo. Kaf Akala é como se fosse aquela pedra que fica num estilingue sendo arremessada. No caso, a pedra é a nossa alma, ela fica sendo arremessada de um canto para o outro do mundo e os anjos ficam batendo. Obviamente os anjos têm uma velocidade absurda, a alma também e tudo. Enfim, é a pior vida após a morte que você pode desejar na sua vida ou para qualquer pessoa, mesmo para a pessoa que você mais odeia, é a pior tipo de vida após a morte de todos. A pessoa, ela prefere morrer 1000 vezes do que passar por esse inferno em vida. E o pior, ela nem entrou ainda no Guinness, isso é só para tirar as clipotas, tirar as cascas dela. Interessante que ele fala a mesma palavra aqui, kala, piturrei, que é abertura, piturrei é a palavra de pator, de abertura, desenvolvimento, miklaot, de Miklaot também, de novo, de Kela, desse ponto de ficar um anjo jogando pro outro. Agora, cadê o anjo? Onde é que tá escrito que tem anjo aqui?
querubim. Os querubim, a gente sabe que tem os anjos que estão em cima da arca sagrada, os querubim estão ali. Então, quer dizer, Urashi, ele não falou. Por que ele não falou? Porque o Urashi, ele se mantém ao puxado. O Urashi se mantém a parte simples de expressão da Torá. Só que o Urashi cantou bola. Ele falou, quer saber mais? Abre lá em Melahim Aleph, estuda profundamente, que você vai encontrar. Olha que bomba. O Urashi também trouxe pra gente em Remes, falando de Rabalim Ve'akalim. Então, quer dizer, ele deu a faca e o queijo na mão, mais ou menos, vamos dizer assim, que quase 500 anos antes de Cristóvão Colombo entrar nessa roubada que é esse local. E o que é interessante é que ele fala, não tem só um lugar, galera. É como eu falei, existe nesse mar do oceano alguns lugares. E esse meio como existem lugares, não são nem alguns, existem lugares que acontecem isso. E isso também se explica porque que, de fato, quando a gente foi estudar sobre esse assunto, o que a gente encontrou? Encontrou vários triângulos, encontrou vários locais que acontecem isso. Detalhe, para o último, Triângulo de Bennington, que já foi registrado até que algumas pessoas já chegaram a ver uma criatura peluda, uma criatura cheia de pelos. E para quem estudou comigo o Vida Após a Morte, o Espíritos Contam, da história da Rosa, sabe muito bem que ela fala de fato que o que é clipar. Clipar, ela é insinuada com pelo, ou seja, quanto mais pelos, mais clipot, um ser que é assim, basicamente, essas pessoas devem ter tido encontro com uma alma que estava no Kafakala. Ah, mas peraí, é uma alma, como é que a gente, como vê uma coisa dessas? Tá escrito no Zohar Hadash, da Samer Hamud Bey, na página 60b, que Rabi Akiva encontrou com uma criatura dessas. Encontrou no cemitério uma pessoa que estava com as costas dela queimando e estavam nascendo gravetos das costas dela. Ela, inclusive, fala com a pessoa fala que ela abandonou o filho dela e que o filho dela não faz Kadish por ela e por isso que ela sofre e tudo. E aí ele educa o filho desse homem até que chega um belo dia, quando ele passa pro cemitério, ele vê uma grande luz e vê que aquela alma foi salva daquele destino terrível. Um segundo, Rafa. Esse homem que apareceu, que as pessoas viram, ele tinha 1,80 m. Isso, 1,80 m. Ou seja, a estatura de um ser humano. E aí o pessoal falou, é o pé grande, mas o pé É grande ignorância. deveria ser muito maior. Exatamente. 1,80 m não é uma estatura de um ser tão assustador, não é 2,30 m, 1,80 m. Eu tenho 1,80 m. Entendeu? Então daqui você entende que era um homem. Eles viram um homem. A gente viu sim que existe essa interação das pessoas vivas e pessoas mortas sim poderem ver uma das outras. Também tem uma Sebra Rota e o Reta Mudar na página 18a. Existem várias fontes que falam sobre isso. Enfim, é ou não é uma bomba? A gente aprende... Sim, pode falar. Rafa, se é um triângulo, faz sentido ser um estilingue, né? Da pessoa ser mandada... faz até sentido, né? Porque tem o triângulo, tem aquela parada aqui, né? Ele bota aqui aquele elastiquinho e pá, joga. Então você vê que também é um outro remes. Aqui do Baruhu, Kulab Error Maceda. Hashem fez tudo com sabedoria. Não faz sentido ele botar um círculo, ele botar um quadrado, ele botar um losango, ele botar um pentágono. Não, faz sentido exatamente ser um triângulo, porque realmente tem essa ilusão muito mais clara. É isso. Galera, enfim, falaram, Aramento. Não, de Gog e Magog. Ah, sim. Quando é que a gente vai ter? Que a gente sempre tem dessa maneira, né? Quando é que a gente vai ter realmente isso revelado pra gente? Provavelmente vai ser em Gog e Magog. Pode ser que saiam criaturas de lá, provavelmente esses anjos vão sair de lá. Ah, e detalhe, só pra quem não entendeu até agora, tá? Todo mundo que desapareceu, qual é a conclusão que a gente chegou? Morreu. E morreu de maneira horrível. Por que morreu? Tá escrito no Maset Shabbat, lá muito bem, na página 33b. Existem 3 motivos para a pessoa morrer desse jeito. Um, Lachonará. Segundo, que não deu Trumot Maasarot, não deu Maaser, do caso, né, de frutas e tudo que ela tinha na época da Torá. E o terceiro caso, Rabi Shimon Bar Yochai fala Bitul Torá. Ah, até me perguntaram no grupo de dúvidas, mas peraí, Benor tem Bitul Torá? A verdade é, dentro das 7 mitzvot de Noah, com certeza ele tem. Tem que estudar as 7 mitzvot de Noah, senão cada mitzvah é um careta, é um desligamento da alma. Será que a pessoa entrou, então, no Kafakela em vida? E a fé meod, isso é o Rav Yosef de Gitilha. Se não fosse ele, eu não poderia falar isso. O Rav Yosef de Gitilha foi um Rav Rishon, uma mascada do mundo, bem anterior, até o Arizal e tudo. Ele fala que existe essa realidade no qual uma pessoa em vida pode entrar no Gehinom. A alma dela sai do corpo dela, vai para o Gehinom, e ela começa a sofrer tal, não sei o quê. Nesse caso, não somente a alma, o corpo inteiro foi extraído e foi jogado no Kafakela. Porque o Kafakela, para quem não sabe, é nesse mundo. O Kafakela não é no mundo espiritual, ele não é numa outra dimensão, ele é nesse mundo. A Rosa sempre explica muito bem. A Rosa explica muito bem, a gente falou sobre toda a história da Rosa no Espíritos Contam, pro pessoal. Então vai assistir lá, não esquece de curtir, comentar, É compartilhar para outras pessoas que têm curiosidade. Esses vídeos de mitos são muito interessantes, então, por favor, compartilha, comenta. Isso é muito importante pra gente.